Olá pessoal, meu nome é Fernanda e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre curvas de nível, como parte do trabalho de cálculo diferencial integral 3. Bom, dos temas de estudo do cálculo diferencial integral são as funções de mais de uma variável, né? No caso aqui, quando a gente fala sobre funções de duas variáveis, eu trouxe uma situação cotidiana para a gente debater um pouquinho. Então, imagine que a temperatura em uma cidade depende da posição x e y dentro dela. Podemos modelar ou criar a função dessa forma. T em função de x e y é igual a 30 menos 0,5x² menos 0,25xy². Em que T em função de x e y é a temperatura em graus Celsius. X é a distância de leste a oeste em quilômetros do centro da cidade, tá? Em relação ao centro da cidade. Y é a distância norte a sul, também em relação ao centro da cidade. A maior temperatura de 30 graus Celsius, portanto, está no centro da cidade, no ponto 00, na origem, né? À medida que a gente se afasta desse ponto, a temperatura diminui. Então, eu tenho aqui uma função de duas variáveis. Quando eu coloco essa função no gráfico, eu vou ter um gráfico em 3 dimensões, eu vou ter um R3, né? Onde o meu ponto máximo aqui, o pico, está justamente no 0 e 0 nos 30 graus, né? E à medida que ele vai se afastando da origem, ele tende a diminuir, né? Esse gráfico, ele tem esse formato 3D porque ele mostra para mim 3 informações. A distância, né, de leste a oeste, x, a distância norte e sul, y, e aqui, ó, no z, o que seria a nossa componente z, é a temperatura, né, que ele se encontra com uma certa distância, tá? Então, a superfície aqui, no caso desse gráfico, é a variação da temperatura na cidade. As curvas de nível vão ser em formato de isotermas, né? Que são os pontos com a mesma temperatura. Então, conforme for montando aqui as curvas de nível, né, dessa superfície, a gente vai ter pontos com a mesma temperatura. E quanto mais próximas estiverem essas linhas, mais rápida vai ser a queda de temperatura. Então, vamos lá. Uma função de duas variáveis associa cada par x e y, né, cada par ordenado x e y, a um valor z, que é justamente a função de x e y. O gráfico representa uma superfície, né, no espaço tridimensional. Porém, nós usamos, né, as curvas de nível para facilitar a visualização e o estudo dessas funções num gráfico, numa representação, por exemplo, em 2 dimensões, né? Bidimensional. Então, é literalmente como se eu pegasse a vista de cima dessa função, dessa superfície, né? Para representar no plano. Então, a curva de nível é uma linha imaginária que conecta pontos de iguais altitudes, né? Em uma superfície. Então, eu pego aqui, ó, vou traçando pontos, né? E aí a gente tem as nossas curvas de nível, como se a gente fizesse camadinhas, né? Então, é nessa questão aqui que a matemática e a geografia se conversam, né? Eu tenho aqui, por exemplo, essa função, né? F de x e y é igual a constante de Euler, né? Elevado a menos x² mais y² sobre 6, vezes cosseno de 2x mais cosseno de 2y. Essa funçãozinha exponencial aqui, ela serve para suavizar a minha curva, né? Para deixar esse tombo mais leve. E a função cosseno, ela tem essa característica, né, de sobe e desce, essa característica ondulatória aqui, tá? Que se assemelha muito, a gente vê que a gente tem um formato aqui de uma cordilheira, né? Parecido uma cordilheira, uma região montanhosa. Então, como que a gente faz para gerar as nossas curvas de nível? Nós vamos praticamente pegar planos,
para fatiar, entre aspas, a minha superfície. Então, eu pego planos aqui paralelos, né, ao plano XY, né, paralelos aqui, para seccionar, para cortar, para fatiar a minha superfície. Quando isso acontece, ó, você pode ver que a gente vai gerando circunferências aqui, né, que são a interseção desse plano com a minha superfície. Quando eu olho essas superfícies, né, essas circunferências, uma vista de cima, eu vejo então essas circunferências aqui, ó, esses quase círculos aqui que estão de verde, representam essas elevações menores aqui, ó, se vocês verem, né? Essa circunferência aqui roxa é essa circunferência aqui de cima. E aí a gente consegue estudar essa função dessa forma, tá? Agora, como que eu posso fazer uma aplicação disso em sala de aula? Eu posso trazer essa função, ou se ela estiver muito difícil para a compreensão dos alunos, eu posso trazer uma função mais fácil, né? Mais simples. Aqui eu coloquei uma sugestão dessa função aqui, de 100 menos x² mais y², que vai trazer para mim como se fosse uma parábola virada de cabeça para baixo, uma parábola aberta para baixo, em 3D. Quando eu coloco no GeoGebra, faço lá as seções, né, para ele me gerar essas curvas de nível, eu vou ter esse formato aqui, essas circunferências, né? E aí os alunos podem estudar a altura, podem estudar relevo, até clima dá pra gente fazer um paralelo aí, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade.